E se fosse possível memorizar qualquer coisa? Parece exagero, né? Mas e se existisse um método para isso? Pois é, nos próximos minutos a gente vai descobrir exatamente como. Olha só para esse número. Este aqui é o número de Euler, uma constante matemática tão maluca quanto o famoso π. Sabe o que isso significa? Que os dígitos dele continuam para sempre, sem nunca se repetir. Um baita desafio para a memória, não acha? Agora, imagine memorizar não só alguns, mas 10.000 dígitos dessa sequência que não tem fim. Parece coisa de super-herói, não é mesmo? Mas o mais incrível é que algumas pessoas, de carne e osso, já conseguiram fazer essa proeza. A pergunta de $1 milhão é: como isso é humanamente possível? Não tem mágica aqui não, é pura ciência. O grande segredo está em entender como o nosso cérebro funciona. E é exatamente isso que a gente vai começar a explorar agora. Vamos do começo. Memória, na essência, é a capacidade que o nosso cérebro tem de guardar e depois buscar informações. Tudo, absolutamente tudo começa com um estímulo. Alguma coisa que a gente vê, ouve ou sente. E olha que legal o processo. Esse estímulo vira um impulso elétrico que sai viajando pela nossa rede de neurônios. Aí entra em cena o hipocampo, que é tipo o gerente da memória no cérebro. É ele quem decide o que vale a pena guardar e como fazer isso. Basicamente, a gente pode pensar na memória dividida em duas. A de curto prazo, que é tipo a memória RAM de um computador, sabe? Guarda algo rapidinho e logo descarta. Já a de longo prazo, essa é o nosso HD, nosso disco rígido. É lá que a gente armazena as informações que realmente importam. E esse nosso HD, a memória de longo prazo, tem várias gavetinhas. Tem a gaveta episódica, com as nossas histórias de vida, tem a semântica, com todo o nosso conhecimento de mundo, e tem a não declarativa, que guarda as nossas habilidades, tipo andar de bicicleta. Uma vez que aprende, nunca mais esquece. Mas aqui vem uma verdade um pouco chocante. Nem sempre dá para confiar 100% nas nossas próprias memórias. Aquela lembrança super vívida do primeiro dia de aula, talvez ela não seja tão precisa quanto se imagina. E o ponto crucial é este: nosso cérebro não é uma câmera de vídeo que grava tudo perfeitamente. Na verdade, ele reconstrói o passado. Ele pega a essência do que aconteceu e preenche as lacunas, muitas vezes misturando fatos com um pouquinho de ficção. É por causa dessa reconstrução que a gente tem umas sensações bem estranhas. Tipo déjà vu, aquela certeza de que já vivemos uma cena antes, né? E tem um oposto, o jamais vu, que é quando algo super familiar de repente parece totalmente novo e esquisito. Quer ver só? Um teste rápido. Pensa no mascote do jogo Monopoly, aquele senhor de cartola. Ele usa um monóculo? Se a resposta foi sim, bom, prepare-se para uma surpresa. E essa aqui então, o Pikachu. A ponta do rabo dele é preta? Muita, mas muita gente jura de pé junto que sim. Mas será que a memória coletiva está certa dessa vez? Pois a verdade é que não. O mascote do Monopoly nunca teve monóculo e o rabo do Pikachu é todo amarelo. Isso é um exemplo clássico do efeito Mandela, uma memória falsa que um monte de gente compartilha. Bizarro, né? Ok, agora que ficou bem claro que a nossa memória pode nos pregar peças, vamos ao que interessa. Como é que a gente pode fortalecê-la? Vamos começar com alguns truques bem simples e eficazes para o dia a dia. Por exemplo, para nunca mais esquecer nomes. O segredo é criar associações visuais bem malucas. Conhecer um Marcos? Imagina ele pulando dentro de um barco. Quanto mais estranha e criativa a imagem, mais fácil vai ser de lembrar. Muito bem, agora vamos subir o nível. Vamos falar das técnicas avançadas. Aquelas usadas pelos verdadeiros campeões de memória para decorar sequências gigantescas, tipo aquela que a gente viu lá no comecinho. Uma das mais poderosas é o Palácio da Memória. O método é genial. Basicamente, se usa um lugar que conhecemos muito bem, como a nossa casa, e vamos colocando as coisas que precisamos lembrar em cada cômodo. Para uma lista de compras, por exemplo, dá para visualizar uma vaca gigante sentada no sofá para lembrar de comprar leite. É simples e funciona que é uma beleza. Mas e os números? Bom, para eles, a chave é o sistema maior. Ele é um código que transforma números em sons. Com isso, dá para criar palavras e histórias inteiras a partir de qualquer sequência numérica. A tabela é essa aqui. Dá uma olhada em como cada número corresponde a um som de consoante. Com esse mapa, é possível traduzir qualquer número em palavras. Vamos ver um exemplo prático.
Olha só, usando os primeiros dígitos de π depois da vírgula, o número 141 com os sons TRD pode virar a palavra tourada, e o 592 com LPN pode virar Lapônia. Viu só como funciona? O passo final é a parte divertida. Conectar tudo numa imagem bem doida. Que tal imaginar o Papai Noel lá da Lapônia participando de uma tourada? Com uma técnica dessas, qualquer sequência de números vira uma história inesquecível. Pode parecer muito trabalho para pouco resultado, né? Mas pense nisso como um treino para o cérebro. É igual correr na esteira. A esteira não leva a gente a lugar nenhum, mas fortalece o corpo todo. Essas técnicas fazem o mesmo pela nossa mente. No fim das contas, cuidar da mente é essencial. Com essas técnicas, é possível não só melhorar a memória, mas expandir todo o nosso potencial. Então a pergunta que fica é, já que o cérebro é como um músculo, como é que vamos escolher treiná-lo hoje?